Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência aos comentários, ao estudo dessa obra Estude e Viva, dos autores Chico Xavier e Valdo Vieira, inspirados pelos guias espirituais Emmanuel e André Luiz. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 20. E aqui tomamos a liberdade de pegar o mesmo título da mensagem de Emmanuel. O vídeo se chama O Poder da Migalha. Nesse capítulo encontram-se as seguintes mensagens: O Poder da Migalha, de Emmanuel, Coragem, de André Luiz, e, além disso, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho, capítulo 13, o item 5, o óbolo da viúva, e a pergunta de 632 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, procure-as, leia-as, faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o conhecimento esclarece, de que ele promove reflexão, de que ele nos leva ao exercício da nossa razão e, consequentemente, a construção de sentimentos e emoções e de uma consciência cada vez mais enraizada, mais sólida. Vamos juntos estudar e viver cada vez mais no amor? Bom, iniciando os nossos comentários com a passagem do Evangelho. Essa passagem, convenhamos, ela é bastante famosa, que é o óbolo da viúva. Para aqueles que não haviam lido ou não conheciam essa passagem, é aquela passagem em que várias pessoas estão jogando ali como se fosse uma espécie de fonte dos desejos, digamos assim, e elas estão jogando o dinheirinho delas ali. Ou, ao invés de fonte, ele fala da ideia, né, nessa passagem, como se fosse um donativo, está doando algo para os pobres, digamos assim. E aí, chega um homem rico, vai lá, doa muito dinheiro. E aí ele ostenta e tudo mais e mostra aquela situação. Ok. E aí vem a viúva que pega tudo que ela tinha, que era muito pouco, que na própria passagem comenta-se, né, como se fosse 10, 20 centavos. E ela joga. E Jesus, vendo aquela situação, chama seus discípulos e fala: Vos digo em verdade que aquela viúva doou muito mais do que os outros que doaram uma quantidade expressiva de dinheiro. Sabe por quê? Porque os outros doaram aquilo que eles têm de abundância. E ela doou tudo que ela tinha. Olha que interessante essa reflexão. Essa passagem bíblica do óbolo da viúva, ela tem que ser analisada de uma maneira bastante profunda. Nós temos uma mania muito superficial, né, de analisar as coisas de maneira superficial, que é o quê? Então quer dizer que quando eu for doar, eu tenho que doar tudo que eu tenho. Então quer dizer que o sacrifício, né, louvável ao Senhor é quando eu me sacrifico em favor do próximo. Nós temos que analisar da seguinte ideia. Quando nós pensamos na ideia de caridade, na ideia de sacrifício, lembra que em vídeos anteriores nós discutimos que o ser humano de bem é aquele que, antes de pensar em si, ele pensa no outro? A reflexão aqui é a seguinte: aqueles que têm em abundância de dinheiro vão lá e doam uma quantidade expressiva. Eles doam aquela quantidade expressiva para mostrar a capacidade de doação que eles têm? Ou realmente eles doam aquela capacidade expressiva para ajudar o maior número de pessoas? Entendem a diferença? Na primeira situação, nós temos alguém que está doando, mostrando tudo que ele possui. E aí a gente vê ali, ó, no fundo, a ideia do egoísmo. A ideia de que eu sou melhor, de que eu possuo mais coisas, de que eu ostento e etc. Agora, aquele que doa uma quantidade expressiva, mas para ajudar boas pessoas, isso é louvável. O que Jesus, nessa passagem, quis nos mostrar é sobre a intenção da doação, sobre aquela que realmente vale. A verdadeira caridade é aquele que se preocupa, antes de se preocupar consigo, se preocupe com o outro. Ao invés de ser egoísta, busque ser altruísta.
Aí você pode virar e falar assim, João, são palavras muito bonitas, né? Realmente muito, né, interessante, mas assim, no dia a dia isso é muito difícil. Nós precisamos colocar, se eu quero deixar de ser egoísta, eu tenho que começar a fazer o oposto e ser altruísta. E aí a gente vira e fala, mas é realmente muito difícil ser altruísta. É porque talvez as nossas bases para o altruísmo não estejam tão sólidas, tão enraizadas quanto a do egoísmo está. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos refletir, estudar e raciocinar por que de sermos altruístas. Porque sendo altruístas, seremos realmente seres humanos e estaremos cumprindo com o nosso propósito para qual viemos para cá. Nós somos seres humanos para trazermos humanidade. E trazer humanidade são valores, virtudes, sabedoria, é a generosidade, é o amor, é a humildade, é a misericórdia, é trazer isso à tona. É tirado todas as nossas vaidades e as nossas máscaras, é nos mostrar a nossa verdadeira identidade, que é qual? A identidade do bem, a identidade do amor. Então essa parábola, o óbolo da viúva, ela tem que ser muito degustada, muito analisada em suas diversas nuances. Então, pegamos aqui alguns seguintes comentários. Vejamos. Uns doaram o que lhes abunda. A viúva doou o que era sustento dela. A verdadeira caridade é aquele que pensa primeiro no outro, antes de pensar em si mesmo. Pare e pense. O fato dela doar aquilo que sustentaria ela, que era a base dela, Jordan, você quer dizer que eu tenho que ser delinquente? E aí, cuidado, cuidado. Nós temos também essa mania de interpretar pelas palavras e temos que tomar muito cuidado com isso. O que eu quero dizer com essa situação? Pare e pense. Uma pessoa que não cuida daquilo que tem não é uma pessoa caridosa. É uma pessoa que tem desrespeito para com aquilo que possui. E lembra que nós estudamos também em vídeos anteriores sobre a necessidade do equilíbrio, tanto para conosco, para com o nosso corpo, para com as coisas na qual nós temos confiadas a nós, a nossa casa, o nosso carro, os nossos amigos. Nós temos que cuidar dessas coisas, são empréstimos. E como todo empréstimo, não será cobrado o que você fez com aquilo que eu te emprestei. Entendem? Então nós não podemos ser displicentes, nós não podemos ser desrespeitosos, desleixados. Nós temos que ter equilíbrio, cuidado, zelo, carinho, amor com todas as situações. E lembre-se, amor é promover o bem. O que Jesus nos quer dizer no que diz respeito ao óbolo da viúva é que essa doação, quando ela doou tudo o que ela tinha, veio uma ideia também de confiar na vida. Lembra? De que nada faltará, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vale, ela jamais faltará para ela. Então ela doa tendo a certeza de que nada para ela faltará. Entendem isso? E isso requer bastante análise, bastante raciocínio. Quantas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que nós achamos que nós temos posse, e aí vem o amanhã, a morte nos vem, e aquilo que achávamos que era nosso, passam para os nossos herdeiros e etc. Então, se temos a capacidade de doar, doemos agora. E não deixemos para que gerações futuras doem aquilo que agora eu posso doar. Faça a honra, o mérito, a graça no momento em que nós estamos aqui presentes. É uma reflexão também bem interessante. E aí eles continuam. Doar aquilo que tem e não ficar esperando um momento favorável para que então possamos doar. Então, cabe também essa ideia, eu vou guardar isso aqui e quando acontecer tal situação eu dou. O momento para doar, o momento para ajudar é agora. E fala-se muito da ideia do dinheiro, mas e as doações espirituais? O consolo, o perdão, o amor, a generosidade. Entendem? A todo momento nós estamos tendo a oportunidade de doar algo. E não só doação monetária, mas a doação da alma. A doação daquilo que realmente é nosso, dos nossos valores, das nossas virtudes, das nossas crenças saudáveis. Entendem? Numa conversa edificante, quanto nós doamos e recebemos do outro nessa troca incessante da vida? Cabe bastante reflexão. E aí vem a pergunta de 632, bastante interessante, em que Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Olha
a pergunta, né? Estando o ser humano sujeito ao erro, né? Nós somos seres criados simples e ignorantes. Então, estamos sujeitos ao erro, né? Através do erro vem aprendizado, né? Ele não pode se enganar sobre o bem e o mal e crer que pratica o bem quando na verdade pratica o mal. Isso acontece e muito. Quantas vezes nós não fizemos isso, não é mesmo? Estávamos ali achando que estávamos fazendo bem, seja para nós, seja para o com o outro. E na verdade estávamos fazendo mal. Então, olha a pergunta de Allan Kardec. Olha, nós sendo sujeitos, né, à falha, né? Eu não posso fazer o bem achando que eu estou fazendo bem, sendo que na verdade eu estou fazendo mal? Resposta. Jesus disse: veja o que quer que te façam e não façam a você. Tudo se resume a isso. Olha que interessante. Então, peraí. Se nós estamos sujeitos à falha, não tem como o homem fazer o mal achando que ele faz o bem? Resposta: basta refletir na ideia de Jesus. Se você faz ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, você está fazendo bem. Agora, eu estou promovendo o bem, mas essa atitude que eu faço para o outro não faria para mim. Incoerência. Incoerência. Lembre-se, é uma virtude. Uma virtude que nós devemos buscar é a coerência, alinhar fins com meios. Os meios e os fins precisam estar alinhados. Muitas vezes aquele ditado popular, né? Os fins justificam os meios. Se você tem um fim bom, qualquer situação vale para alcançar esse fim. Não, não vale. Não vale. Nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter união de propósitos e de ideias. Então não há erro. Quando nós pararmos para pensar, e essa pergunta é muito interessante, se nós somos sujeitos à falha, talvez eu não possa estar confundindo a ideia do bem e do mal? Para resumir e para discernir, separar muito bem. Simples, o bem está muito ligado com aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E pare e pense, vamos raciocinar um pouquinho. Quem gostaria que o mal fosse feito a si mesmo? Aí você talvez pode pensar, mas tem algumas pessoas, né, que... Será? No sentido da vida, dos bens, da virtude, será que realmente? Cabe aí um ponto bem interessante. Ou uma outra ideia também que eu gosto muito de pensar é: está acontecendo uma situação e você está na dúvida se aquilo que você faz é bem ou mal. Faça uma pergunta a si mesmo: o que Jesus faria? É uma reflexão também muito boa. Daquela ideia de amar ao próximo, de fazer o bem ao próximo. Observe, Jesus foi o nosso maior exemplo na ideia de autoridade moral. E isso cabe bastante reflexão. E aí, feitas essas reflexões, nós vamos então para a mensagem de Emmanuel, o poder da migalha. Através dessa reflexão, e essa mensagem, o poder da migalha, está muito ligado com a parábola, né? O óbolo da viúva, que vem de uma ideia do seguinte: nós precisamos entender que pequenas atitudes têm impactos enormes, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas. Um exemplo que eu gosto muito é do exemplo de Paulo. Paulo, quando antes Saulo, indo ali na estrada de Damasco, ele vê Jesus, que ele fica cego, e que depois ele vai ser então curado numa casinha fechadinha, pequenininha. Ali Ananias vai lá e ocorre todo esse processo. Vocês já pararam para pensar que essa situação, o impacto que ela teve, que talvez ali, naquele momento ali, Ananias e Paulo ali, então Saulo naquela conversão para Paulo, né? Que ocorre todo aquele processo, que talvez ali dois seres físicos, alguns seres encarnados presenciando aquela situação. Ou seja, ali numa análise talvez uma situação pequena, uma migalha ali, uma cura de uma visão, que talvez, se a gente for analisar, nossa, João, mas ele foi curado da visão, tudo bem. Mas vocês entendem o impacto que isso teve para a humanidade? As epístolas que Paulo deixou, quantos corações ele transformou, quantas contribuições ele então fez. Quer ver um outro exemplo? Peguemos todas as passagens que Jesus foi fazendo. Sejam ali com apedrejamento, sejam com as outras parábolas, enfim, peguemos esses exemplos.
Olha o conjunto da ópera. Não fizeram o impacto que Jesus tem hoje em nossas vidas? Entendem? Nós temos que refletir que pequenas atitudes transformam grandes nações, grandes corações, grandes pessoas. Nós não podemos negligenciar. Às vezes nós esperamos grandes situações, sendo que, na verdade, nós devemos começar pelas pequenas ações. Então, o que o Emmanuel faz nessa mensagem é um comparativo muito interessante do seguinte: não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. Exemplo, imagine um simples prato de comida que você dá a uma pessoa que está com fome. Simples prato de comida, mas que além de saciar a fome daquele ser, representa a ele esperança. Esperança de um dia melhor, esperança de que a vida entrega o que ele precisa, esperança de que boas pessoas existem. Você já imaginou que aquele prato de comida pode motivar aquela pessoa a ter energia para fazer o bem a outra pessoa? Entendem? Pegamos aqui outro exemplo. Quantas obras, por exemplo, Chico não deixou a nós e de valiosíssimo impacto, que nações e gerações futuras vão estar estudando. Essa aqui, por exemplo, entendem? Então nós devemos refletir que o dever cumprido com muito amor, com muita honestidade, causa um impacto muito grande. Então às vezes nós viramos e falamos assim, ah, mas isso aqui é tão pouco diante de que outras pessoas já fizeram. Só que vamos lembrar de uma das armas mais destrutivas que o ser humano já criou, a bomba atômica. Ela vem de átomos. A bomba atômica funciona a partir de quando você pega um átomo e quebra, ou seja, aquela explosão enorme vem da fissão de pequenas coisas. Ou seja, não vamos subestimar o poder das pequenas coisas. Se nós tivéssemos a capacidade de visualizar, de imaginar, e olha que nós temos essa capacidade, de imaginar o impacto que uma boa ação hoje pode causar, nós estaremos a todo momento fazendo boas ações. Então, olha que interessante a fala do Emmanuel. A migalha de humildade, de paciência, de bondade e de cooperação simboliza a chave capaz de abrir o coração das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Se nós continuarmos aí sendo rudes, sendo pessoas maldosas, sendo pessoas que não queremos cooperar uns com os outros, nós não vamos conseguir criar laços e conexões profundas. Mas vocês já observaram quando você vai conhecer uma pessoa e aquela pessoa é gentil, aquela pessoa é paciente, ela te ouve, aquela pessoa, ela te entrega uma cooperação, estou aqui, vou te ajudar. Você já viu que a gente abre as portas do nosso coração e fala, nossa, fulano é tão gentil, gosto tanto de fulano. Entendem isso? Então o poder dessas pequenas atitudes, elas impactam realmente vidas e criam laços realmente verdadeiros. E isso é uma questão fundamental para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para o nosso convívio. Então, se você está querendo criar um vínculo com alguém, seja de amizade, seja amoroso, comece com essas pequenas atitudes de generosidade, de paciência, de humildade. Faça o teste e depois me conte o que aconteceu. E aí Emmanuel continua. Bem-aventurado aquele que coopera e que coopera a favor do próximo, a favor da vida. Então olha que interessante isso. E sabe por que isso é uma verdade? Porque quando a gente para pensar sobre isso, nós viemos para cá para cumprir um propósito, que é ser instrumento da divindade aqui na Terra. Aquele que cumpre esse papel, aquele que promove a cooperação da vida do ser humano, das virtudes, dos valores, daquilo que é divino, ele é bem-aventurado, ele se sente realizado, porque ele cumpriu o seu verdadeiro papel. E por fim, vem a mensagem de André Luiz, nos falando para ter coragem, onde ele fala que coragem é também caridade. Lembramos que a caridade é o amor em ação. E muitas das vezes, quando nós pensamos em agir, nós pensamos, ah, mas eu não tenho capacidade disso. Ah, não, fazer esse estudo. Ah, mas falar aquilo. Ah, fazer aquilo. Ah, eu sou tão pequenininho. Ah, eu não consigo. Ah, não. Ah, não. Passar por essa situação aqui de novo, eu não dou conta. Ah, não, ir lá e conversar com fulano não é do meu perfil. Vou deixar para aquela pessoa, que aquela pessoa tem um perfil de conversar. Eu não tenho o que fazer. Coragem também é uma caridade. Timidez não é humildade. Ou seja, André Luiz vem nessa mensagem muito simples, nos puxar a orelha
Quando nós jogamos algumas desculpas, desculpe a palavra, esfarrapadas, para justificar a nossa falta de coragem. Nós precisamos entender que grandes obras, que grandes construções precisaram de coragem. E coragem do quê? De manter os seus propósitos, de manter os seus princípios. E isso é muito difícil. Falo por mim, quantas vezes a gente abre mão daquilo que a gente acredita, que a gente abre mão daquilo que a gente acha certo para, não posso desagradar fulano. Eu não posso aqui ser tido como uma pessoa chata. Eu não posso aqui, entendem? Então André Luiz vem justamente a nos puxar a orelha e falar, olha, coragem também é caridade. Você precisa ser corajoso e defender os seus princípios, lembrando sempre do respeito, do amor e da caridade para com o próximo. Então o que André Luiz nos fala é: a coragem é o apoio de grandes obras. O bem nasce da obrigação nobremente cumprida. Então você tem uma obrigação. Se você cumpre ela de tal forma que a sua consciência fique tranquila, ela não está te cobrando nada. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Cuidado. Cumpre ela no papel que a vida te pede. Faça ela nobremente, tranquilamente, sem pressa e sem pausa. E aí ele fala: cuidado com não sei se vou, não sei se sou capaz, isso não é para mim. Cuidado. Todos nós guardamos no nosso coração uma potencialidade enorme de trazermos amor, de trazermos bondade, de trazermos generosidade ao mundo. O que nós temos feito? Temos sido corajosos para enfrentar as provações que a vida nos entrega? Bom, são com essas reflexões que eu me despeço de vocês. E eu espero de coração que a gente possa refletir sobre o poder da migalha, sobre o poder que pequenas atitudes têm no nosso dia a dia e que nós possamos ter coragem para então fazê-las e trazer cada vez mais à tona o amor que nós tanto queremos ver no mundo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.